Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar as minhas melhores leituras realizadas durante o ano de 2025 e também os piores livros que eu li durante o ano de 2025. E eu confesso que eu não sou uma pessoa que lê livros ruins não, tá? Porque eu me conheço como leitora, eu sei o gênero que eu gosto, eu sei o que eu gosto de ler, e eu sempre procuro ler a sinopse dos livros antes de adquirir eles e de começar a leitura. Então, até mesmo quando eu vou sair da minha zona de conforto, eu leio ali a sinopse para saber se vai ter alguma coisa que vai me interessar. Mas às vezes a gente dá, né, ali um tiro pela culatra e acaba, né, errando nas escolhas e não gostando tanto de livros assim. Em 2025 eu também realizei algumas leituras coletivas e em clubes de leitura coletiva a gente às vezes lê livros que a gente não gosta tanto e acaba se decepcionando, enfim. Então eu vou começar mostrando os livros que eu não gostei e que eu li durante o ano de 2025. Graças a Deus foram muito poucos, então acho que aqui estão todos os livros que eu não gostei. Vou começar do quinto para o primeiro lugar, então do livro menos pior para o pior de todos. Em quinto lugar, eu vou deixar Pássaro e Serpente. Esse é o primeiro volume de uma trilogia, que é a trilogia Pássaro e Serpente. Ele é publicado pela Galera Record e ele tem 500 páginas, então é um livro bem grandinho, mas eu li ele num desafio, né, lendo com a roleta, então eu sorteava o número de páginas que eu ia ler no dia. Então não foi uma leitura difícil de fazer, porque eu estava num desafio de leitura e eu acabei lendo rápido. E aqui nós conhecemos uma bruxa que está fugindo do próprio clã e ela mora numa cidade que é comandada pela igreja, né, que caça as bruxas. Ela acaba se metendo em uma confusão e para não ser presa, para não sofrer uma consequência pior, ela entra num casamento por conveniência com um soldado, um caçador de bruxas. A premissa é muito interessante, temos bruxa e caçador de bruxas, mas eu achei o casal principal com zero química. Então, como é um livro de romantasia e o romance é uma chave principal para toda a história acontecer, não consegui gostar desse livro porque, pra mim, o casal não funcionou, sabe? Eles eram muito rasos, sabe? A relação deles era muito rasa. Pra mim, o ódio que eles tinham um pelo outro era meio raso, meio sem explicação. Eles têm uma explicação do porquê eles se odeiam, mas pra mim, essa explicação não justificava todo o ódio que eles tinham um pelo outro, sabe? Então, não consegui gostar muito. A gente tem um mistério do porquê a protagonista está fugindo do próprio clã de bruxas. Essa parte é interessante. Eu também achei a batalha final ele deixando um pouco a desejar, um pouco cômica demais. Então, me decepcionou um pouco esse livro aqui. Ele terminou com 3 estrelas. Não é um livro de todo ruim, por isso ele está em quinto lugar. Mas não era o que eu estava esperando, sabe? Eu queria algo mais sombrio, com mais aventura, com mais ação. Eu queria o casal com mais envolvimento, eles se odiando muito, e não foi isso que aconteceu, tá? Eles até se odiavam muito, mas pra mim não tinha uma justificativa plausível, então está aqui Pássaro e Serpente, na quinta posição dos piores livros lidos em 2025. Em quarto lugar, eu trouxe O Reino de Carne e Fogo. Esse é o segundo volume da saga de Sangue e Cinzas, também publicado pela Galera Record. Esse aqui tem 650 páginas, mais ou menos, então é um livro bem grande. Aqui nós já passamos do primeiro livro, então a gente tem um casal principal já formado, que é a Pop, que era uma donzela que vivia cativa e sendo muito maltratada num castelo. Ela acaba sendo raptada pelo Castel e aí eles acabam se envolvendo. No final do primeiro livro, o Castel obriga a Pop a se casar com ele. Eu falei, bom, o início desse livro vai ser esse casamento, né? Toda essa questão, né, de um odiar o outro ali com certa razão, mas se sentirem atraídos um pelo outro. Só que esse casamento só acontece no final do livro. E todo esse início é baseado ali na relação da Pop com o Cássio. E isso é importante para a história, porque é aqui que eles vão se envolver de verdade, se apaixonar e tudo mais. Mas esse livro é só romance, sabe? Faltou para mim aventura, ação, um conflito mais pesado.
não foi o que ele me entregou. Então, por essa razão, eu não consegui gostar tanto de Um Reino de Carne e Fogo. O primeiro livro eu achei bom, o terceiro eu tô gostando bastante, mas esse segundo deixou muito a desejar pra mim, porque pra mim ele deveria ter 200 páginas e não 600. Eu acho que daria pra desenvolver o casal muito mais rápido. E o evento mais importante foi anunciado no primeiro livro e só foi acontecer 600 páginas depois. Eu fiquei só um meme 8 horas pra fazer um arroz e fritar um peixe. Então, assim, está aqui ocupando a posição de quarto lugar nos piores livros lidos em 2025. Ocupando o terceiro lugar dos piores livros lidos em 2025 está Uma Fazenda com a Magia do Natal. Esse livro eu li em dezembro, ele entrou na minha TBR natalina e eu li ele por conta de um clube de leitura. Ele é lançado pela Intrínseca, se não me engano. Exatamente, ele é lançado pela Intrínseca. É um livro que eu li muito rápido, ele é uma leitura extremamente fluida, mas muito clichê. E essa foi a razão de eu não ter gostado tanto desse livro, porque ele não me entregou nada de novo. Aqui nós conhecemos a Kira, se não me engano, esse é o nome da protagonista, creio estar certa. Ela sai da cidade grande quando a irmã gêmea dela se casa. Ela vai morar em outro lugar, ela é muito apegada com a irmã e ela decide dar uma repaginada na vida dela. Então ela fala assim: vou sair da cidade grande, vou comprar uma fazenda no interior e vou viver da vida do campo. Só que chega lá, essa fazenda está caindo aos pedaços, ela está sem dinheiro e a alternativa que ela vê é vender árvores de Natal, porque nessa fazenda existe uma plantação de árvores. E aí ela vai conhecer o Ben, que é uma pessoa que está passando feriado ali nessa cidade, eles vão acabar se envolvendo. Ela não gosta do Ben logo do início, e eu achei isso uma coisa extremamente absurda, porque o cara é muito simpático com ela. Então, desde o início, já não gostei da protagonista. Lá pro meio, ela vai ficando um pouquinho mais legal, mas ainda assim, o livro tem a profundidade de uma colher de chá. Não é isso que eu gosto, não é isso que eu procuro nos livros, e por isso ele está ocupando a terceira posição dos piores livros lidos em 2025. Em segundo lugar, nós temos o livro A Febre. Esse aqui também é publicado pela Intrínseca. Esse é um livro com 260 páginas, então é um livro bem curtinho, mas que eu demorei horrores para finalizar a leitura. Uhum. Teoricamente, isso aqui é um suspense, tá? Meninas de uma escola começam a passar mal por conta de uma doença. A Dani, a nossa protagonista, começa a investigar o que tá levando a esse surto. E assim, muito drama adolescente. A investigação é sem pé nem cabeça. A Dani fica achando que é ela que está causando a doença. Como que essa menina acha isso, gente? Enfim, não gostei desse livro. Foi muito arrastada a leitura. A resolução final é tão patética que eu falei assim, eu não acredito que eu li 200 páginas para descobrir isso, sabe? Então, foi um livro que eu realmente não gostei. Esse aqui foi uma estrela, é um livro ruim mesmo. Não consegui gostar. E Prometeu Suspense me entregou drama. Então, segundo lugar dos piores livros lidos em 2025. E em primeiríssimo lugar está aqui Casamento em Dezembro. Esse também foi um livro que eu li na minha TBR natalina. Li em dezembro por conta de uma leitura coletiva. E o pior desse livro aqui é que me panfletaram ele como uma leitura de Natal. E existe um casamento que vai acontecer na véspera de Natal, mas a ambientação natalina está onde Judas perdeu as botas. É só drama familiar, gente. Isso aqui é drama familiar puro. É o puro suco do drama familiar. E o Natal fica totalmente em segundo plano, sabe? Eles viajam para o Colorado, então eles têm essa atmosfera fria, nananã, mas a questão do Natal me promete um livro de Natal e me entrega um livro de drama? Ah, não. Por isso ele está aqui em primeiríssimo lugar. A gente tem três pontos de vista nesse livro. A gente tem o ponto de vista da noiva, a gente tem o ponto de vista da irmã da noiva e o ponto de vista da mãe da noiva. A noiva, ela está totalmente animada com o casamento dela, ela está se casando com um homem que ela acha que é o amor da vida dela, então ela está vivendo o seu final feliz. A irmã da noiva é uma pessoa que não acredita no amor. Então, quando a irmã liga para ela e fala, eu vou me casar no Natal, ela decide, bom, eu vou lá conhecer o
noivo da minha irmã, vou descobrir algum podre dele e eu vou destruir esse casamento. Por que que essa mulher decide, na cabeça dela, que o noivo da irmã não presta sem nem conhecer o cara? Loucura, não sei. E aí a gente tem a mãe da noiva, ela está passando por um divórcio, só que ela não contou nada para nenhuma das filhas. Então ela vai viajar pro casamento da filha, ainda fingindo estar casada, então toda uma situação vai acontecer. Eu confesso que essa parte da mãe da noiva foi a que mais me interessou e eu gostei muito do final, da parte de como terminou, né, essa história, esse divórcio, como que foi o final deles. Foi muito interessante, eu gostei muito, foi a parte que eu mais gostei. Apesar de ter gostado disso, não compensou o tanto que esse livro é arrastado. Eu demorei muito para finalizar essa leitura. E eu acho que, para mim, eu posso não gostar da história, mas o livro ser fluido já garante um ponto positivo para ele. Porque eu acho que a leitura tem que abraçar o leitor, tem que cativar o leitor, a gente tem que ficar interessado pela história. E por mais que existam livros que tenham capítulos grandes, eu acho que ainda assim a leitura deve ser fluida, por mais que os tempos de pausa sejam mais, né, demorados para quem para em final de capítulo. Eu acho que a leitura tem que ser assim, para a gente engatar e gostar. E os dois últimos, né, o primeiro e o segundo lugar, foram leituras que eu demorei muito para fazer. As histórias não me cativaram, então esses foram os 5 livros que eu li em 2025 e que eu não gostei tanto assim. Agora, chegamos na melhor parte desse vídeo, que eu vou panfletar as melhores histórias que eu li durante o ano. Eu li muito livro bom, tá? Então, assim, foi muito difícil escolher, mas eu acho que todas essas histórias que eu escolhi, todos esses livros, eles me cativaram, eles ou me trouxeram uma atmosfera muito aconchegante, muito gostosa de ler, ou eles fizeram a minha cabeça explodir. Então, esses livros que eu vou falar a seguir foram todos 5 estrelas favoritados. Tiveram outros livros favoritados e 5 estrelas, mas eu fiz uma pescagem aqui e consegui separar eles como os melhores. Vou começar também, né, do que eu gostei, mas entre os 5 eu gostei menos e o melhor de todos. Então vamos começar pelo quinto lugar. Em quinto lugar, nós temos O Alto da Maga Josefa. Esse é um livro nacional publicado pela Gutenberg. Ele é um livro bem curtinho, ele tem 220 páginas e nele nós conhecemos o Toninho, que é um caçador de monstros, e a Josefa, que é uma bruxa. Eles vão unir forças, vão formar uma dupla para livrar o Nordeste brasileiro de criaturas aí terríveis. E cada capítulo desse livro vai ser uma aventura dessa dupla que eu amei demais. É uma edição muito bonita, a gente tem ilustrações nos inícios de capítulo, fazendo referência ao monstro que eles vão combater. E, gente, uma obra-prima. Eu tô louca para ler outros livros da Paola, porque eu adorei ver o Brasil nessa atmosfera mágica e nossa cultura representada e criaturas excepcionais, algumas que a gente vai detestar, outras que a gente vai ficar com pena e vai querer que sejam salvas. Então, um livro extremamente aconchegante, deixou meu coração quentinho. Está em quinto lugar, mas eu sinto que talvez ele devesse estar em primeiro lugar, porque ele está guardado com muito carinho no meu coração. Em quarto lugar, eu trouxe o primeiro livro de uma trilogia, que é A Rebelde do Deserto. Esse é um livro publicado pela Seguinte. Esse primeiro volume é bem curtinho, ele tem 280 páginas, e nele nós conhecemos a Amani. A Amani, ela cresceu na Vila da Poeira. É uma cidadezinha bem pacata no deserto, que não tem nada. Ela é uma atiradora de elite. Ela vai participar de um campeonato porque ela quer dinheiro para fugir dessa cidade, quando o tio dela insinua que vai se casar com ela. No caso, o tio que é casado com a tia dela, né, a tia biológica. Então ela fala: bom, é hora de eu meter o pé nessa cidade, eu vou participar desse concurso de tiro, porque eu sou uma atiradora de elite muito boa, eu vou ganhar o dinheiro e eu vou embora. Só que aí acontece uma confusão, ela acaba conhecendo um forasteiro e eles acabam fugindo juntos e deixando uma grande confusão na Vila da Poeira. Então, é um livro cheio de aventura. O que me deixou muito encantada com esse livro é que ele é uma fantasia jovem. E eu não costumo gostar de fantasia jovem, então
ter gostado desse livro, ter favoritado, fez a minha cabeça assim, ó, explodir, porque eu não estava esperando favoritar, apesar de ouvir muitos elogios sobre essa trilogia. A gente tem toda uma questão mitológica, uma questão cultural do deserto, então toda uma cultura que eu não tô acostumada a ver em livros aqui é abordada. Eu gostei muito. A gente tem um pouquinho de romance, por mais que não seja a peça central dessa história, mas eu chipei também muito o casal principal, muita aventura, enfim, tudo que eu gosto, tá? Foi uma leitura que eu devorei. A protagonista, a Mani, ela entrou pro meu top de protagonistas favoritas, porque ela é sensacional. Guardo essa história também com muito carinho, tá? Nas minhas lembranças, eu acho que ela merece muito o quarto lugar, porque foi uma grata surpresa pra mim, sabe? Ter gostado desse livro. E, enfim, amei demais de estar aqui. Merece com certeza o quarto lugar dos melhores livros lidos em 2025. Em terceiro lugar, nós temos Vespertina. Aqui nós conhecemos a nossa protagonista, Artemisia. Ela mora e trabalha num local religioso. Ela purifica o corpo de defuntos para que eles possam descansar em paz. Só que esse lugar, né, a casa dela, esse convento, vai ser invadido por soldados possuídos. E aí ela não vai ver escolha a não ser usar uma relíquia mágica, que é um cordão que guarda um espírito muito antigo e muito poderoso que a gente conhece, que é o Avejão. O Avejão, então, vai começar a ter contato com ela pela mente e vai tentar possuir o corpo dela, e ela então vai lutar contra os inimigos físicos e os inimigos espirituais. É um livro cheio de aventura. E, gente, o Avejão pode até ser um vilãozão, mas ele é muito divertido. Eu amei esse espírito e foi perfeito esse livro aqui. Ele é bem grandinho, ele é publicado pela Literalise, que as edições são maravilhosas, as edições de editora, e ele tem 440 páginas. É um livro grandinho? Sim. Mas eu devorei isso aqui muito rápido. E eu amei a protagonista, eu amei o Avejão, eu amei as aventuras. Foi sensacional. Um livro perfeito. Ele tinha que estar aqui, né, no terceiro lugar dos melhores livros lidos no ano. Em segundo lugar, nós temos Mariposa Vermelha, um livro publicado pela Suma. Bem curtinho também, ele tem 260 páginas, é uma fantasia sombria nacional. E eu confesso que fantasias sombrias são as minhas favoritas. Acho que vocês já perceberam isso, não é mesmo? Aqui nós conhecemos a Amarílis. Ela é uma feiticeira, uma bruxa, que trabalha costurando numa fábrica. E nesse mundo que ela vive, as bruxas são caçadas. Então ela não conta pra ninguém que ela tem poderes, tá? Até o momento em que o homem que destruiu a família dela aparece no trabalho dela. Ela fica sem chão, ela fica revoltada, ela vai para casa e usa o poder dela pela primeira vez para convocar um demônio, que é o Tolu. O Tolu vai ser o par romântico da Amaris e, em primeiro momento, eu fiquei um pouco assustada, porque ele é meio... A aparência dele, né? É meio humanoide, assim, ele é meio que um monstro. Eu falei, como ele vai ser o par romântico da Amaris? Só que eu queimei minha língua, porque ele é perfeito, ele é um vilãozão também maravilhoso. A Amarilis, ela tem um desabrochar nesse livro, né? Ela passa por transformações. Ela sai de vítima para vilã, digamos assim. E eu amei, tá? Eu devorei esse livro aqui quase em um dia. A história é excelente, o sistema de magia é bem simples de ser entendido e é muito interessante, traz crítica social, então, gente, merecidíssimo o segundo lugar para Mariposa Vermelha. Amei. A capa também, vamos fazer uma menção honrosa, porque é linda, eu amo essa capa aqui. Segundo lugar, de melhores livros lidos em 2025 fica com Mariposa Vermelha, um livro nacional de fantasia sombria que eu amei. É volume único também, então nada de esquema de pirâmide. Eu amei, foi perfeito, então está aqui. Em primeiríssimo lugar, eu não poderia colocar nada mais, nada menos do que Alquimais, esse pequeno tijolo publicado pela Intrínseca, que tem aqui suas 950 páginas.
esse livro alugou um triplex na minha cabeça. Então, como ele não poderia estar aqui no melhor livro lido em 2025? Impossível. Então, ao que mais ele está ocupando o topo dessa lista. Aqui nós conhecemos a nossa protagonista, a Helena. Ela fazia parte da Chama Eterna, ela era membro da Chama Eterna. A Chama Eterna é a galera do bem. Eles guerrearam contra os necromantes, a galera do mal. E adivinha só? A Chama Eterna perdeu. A Helena, então, agora é uma prisioneira de guerra. Só que além de ser uma prisioneira de guerra, ela não tem muitas memórias. A memória dela foi meio que apagada. Então, ali, o líder dos necromantes vai enviar ela pro Alcaide Mor cuidar dela, né? Para conseguir recuperar as memórias da Helena. E ela vai descobrir que o Akali Mor, esse general que é muito horripilante, que fez coisas cruéis durante a guerra, é o rival acadêmico dela na época de escola. E assim, coisas horríveis vão acontecer com a Helena. Mas esse é um livro sobre guerra, é um livro sobre mal versus bem, e mais do que isso, o que é o mal e o que é o bem? Quem tá certo e quem tá errado nessa guerra, sabe? Quando eu peguei esse livro para ler, eu pensei que eu iria gostar e torcer pela galera da Chama Eterna. Até conhecer os integrantes da Chama Eterna. E aí eu fiquei assim, tudo farinha do mesmo saco. Então, é um livro que fez a minha cabeça explodir. A parte 2 desse livro é sensacional. A parte 1 acontece coisas muito rápidas, né? Coisas que impactam a nossa leitura, a nossa mente de forma muito abrupta. A segunda parte desse livro, ele traz explicações. E quando você entende, aí, ó, seu mundo se desmancha. Então, em primeiro lugar, está o que mais é de favorito 5 estrelas. Eu amei. Leia, tá? Leia. Originalmente, essa história era uma fanfic Harry Potter. Só que eu não li Harry Potter e ao que mais, esse livro que vocês estão vendo na minha mão, ele é um livro de fantasia sombria, volume único. Você não precisa ler nada antes dele. A história começa e fecha muito bonitinha. Eu amei. Então, o melhor livro que eu li em 2025 foi Alquimista. E assim, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. E me conta nos comentários qual foi o melhor e o pior livro que você leu em 2025. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!